Paz, irmãos, meu nome é Miller e hoje eu venho compartilhar um ensinamento com vocês sobre uma estratégia para eliminar maus pensamentos. Por que é importante nós aprendermos sobre isso? Porque todo pensamento gera um sentimento e esse sentimento ele vai gerar uma ação que através dessa ação vai surgir um resultado, seja positivo ou negativo. Ou seja, se nós não aprendermos a alimentar bons pensamentos, os nossos resultados não serão bons. Mas para que nós venhamos eliminar maus pensamentos, não basta somente repreendê-los. Por um bom período eu pensei que fosse simples assim, que quando surgia um pensamento negativo, bastava eu repreender que esse pensamento ia-se embora. Mas isso não acontece. O que faz é que ele me deixe por um período. Mas logo após um tempo determinado, esse pensamento ele volta pior ainda. Então a única maneira para que nós venhamos eliminar maus pensamentos é substituí-los por bons pensamentos. Vou dar um exemplo. Quando surgir um pensamento em sua mente que algo não dará certo, que te trará, ou seja, medo do futuro, você precisa imediatamente repreender esse pensamento e logo em seguida substituí-lo por um bom pensamento, um pensamento de confiança que tudo dará certo, um pensamento que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se nós fazermos isso, começar a substituir os maus pensamentos pelos bons pensamentos, os nossos resultados vão mudar, porque esses maus pensamentos não vão ter impactos em nossas vidas. Olha o que nos ensina aqui na palavra do Senhor, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao 26, diz o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando-a, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Nessa passagem nós aprendemos sobre o pecado. O espírito imundo aqui quer dizer o pecado, ou seja, o espírito do pecado. Quando ele sai de uma pessoa, ou seja, de alguém que acaba de se converter, que acaba de aceitar Jesus, esse espírito ele fica vagando. E ele não achando o local, ele volta para tentar entrar da onde ele saiu. E quando ele chega, se ele encontra a casa varrida, ou seja, a pessoa limpa, mas da mesma forma desocupada, ou seja, a mente dela está vazia, esse espírito volta. Ele volta 7 vezes pior. O que nós aprendemos nessa passagem? Que quando nós aceitamos Jesus, o espírito do pecado sai, mas automaticamente nós precisamos encher a nossa mente com a palavra do Senhor. Nós precisamos enchermos com o Espírito Santo, para que quando esse Espírito tentar voltar, não tenha espaço para ele em nós mais. Mas agora usando desse exemplo para os nossos pensamentos. Então entenda, que da mesma forma que um espírito imundo, quando ele sai, ele não acha espaço e ele volta, e se ele achar a casa desocupada, ele volta 7 vezes pior, assim são os nossos pensamentos. Um pensamento negativo, quando ele sai, ou seja, quando nós repreendemos, ele sai. Ele vai tentar voltar. E se a nossa mente estiver vazia, ou seja, se nós não estivermos alimentando bons pensamentos, esse mau pensamento ele vai voltar, ainda vai voltar pior, causando em nós uma angústia, uma tristeza. E através desse sentimento de tristeza, vai vir uma ação que vai gerar um resultado ruim para nossas vidas. Então, entenda, como eu disse a princípio, a única forma de nós eliminarmos maus pensamentos, ou melhor, fazer com que esses maus pensamentos não tenham impacto em nossas vidas, é substituí-los por bons pensamentos. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus.